trabalho lá no Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, fica lá no Isote. Eu moro no Santa Mônica, aqui perto, mas trabalho lá no Centro do Luizote, já tem muitos anos, né? E assim, olhando para os meninos aqui, eu fiquei me recordando de quando eu era jovem, ou jovem um pouco mais jovem, ou jovem menos experiente, como disseram aqui os mediadores. Eu comecei no Espiritismo, eu tinha 15 anos, então foi mais ou menos nessa faixa etária que eu me recordo de participar, né? Na época a gente chamava de grupo de jovens, a gente não chamava de mocidade lá no Centro Espírita onde eu frequentava, que na época era realmente um outro lugar, era o mesmo centro, mas em outro lugar. Era uma casa muito pequena, era o fundo de uma casa, né? De uma família que cedia alguns cômodos no fundo para esse centro começar a se estruturar. A gente passava no corredor, tinham poucas fileiras, não tinha nem encosto, ainda eram as cadeiras, bancos mesmo, comprido, um espaço muito curto. Mas já na época a gente discutia a importância de um espaço para o jovem poder falar, pensar, né, a importância da educação do jovem, educação espiritual do jovem. E aí, né, eu fui me lembrando aqui de uma questão que vai passar pela nossa conversa com os meninos hoje, que é qual que é o lugar que eu vou ocupar na relação, né, com esse jovem aqui no Centro Espírita ou no movimento espírita de modo geral. Pensando no movimento espírita, isso que acontece de uma maneira formal ou informal? Formal aqui, mediado pela instituição, porque tem as reuniões, mas informal, porque um vai chamar o outro para tomar um sorvete, vai falar sobre o assunto. Informal também porque outros subagrupamentos vão surgir. Formal também porque vão em congressos, aí tem a presença institucional. E aí eu fiquei me recordando das figuras de mediação que tinham na minha época, né? Tinham geralmente, a maioria das pessoas que estavam mediando era mais no lugar assim de um mediador professor mesmo. Alguém que ia na frente ensinar, né, os conteúdos do Evangelho, as obras básicas. E muitas vezes a gente percebia essa dificuldade de adaptar a realidade atual para a vivência do jovem. E aí eu me recordei de uma pessoa, né, que vou até falar o nome dela, né, porque eu acho que talvez um pouco do que eu sou hoje como espírita eu devo a ela, né, o nome dela é Valéria, e ela ainda trabalha nessa casa. Então, nessa época, ela foi uma evangelizadora, ela foi uma mediadora, porque ela sabia muito bem fazer esse papel de alguém que pergunta, né, que faz mais perguntas do que mais diz o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, né? Porque a juventude ela vem mudando. Eu acho que assim, vocês não perguntaram, eu fico até feliz que vocês não perguntaram, né? Sinal que está mais discreto, vocês não perguntaram a minha idade, mas eu estou com 38, né? Então eu sou de 87, eu imagino que da minha geração para trás, talvez, aliás, a partir da minha geração eu percebo que os jovens foram ficando mais inquietos, mais questionadores, né? Eu acho que antes essa noção de comunidade ela estava muito bem estabelecida. Não é o caso de vocês, hoje provavelmente os pais, os avós, os amigos de vocês, quando vocês vão falar sobre o que eu quero ser no futuro, esse é um assunto fluido, ninguém fica ali pegando no seu pé pelas questões que você vem pensando sobre quem você é, quem você quer ser, porque isso é mais livre hoje. Mas antigamente não, antigamente lá na época da minha avó você nascia, sabia mais ou menos quem você deveria ser, porque a sua identidade ela não era algo fluido, não era algo dinâmico, não era algo que você podia escolher com tanta possibilidade, era algo mais imposto, né? Isso reflete um pouco dessa conversa que a gente vai ter hoje, porque essa mudança, né, do que eu vou ser, de quem eu quero ser e de quem eu sou, tem a ver com a sociedade que a gente vive. E não dá para a gente falar sobre o papel do jovem na casa espírita, no movimento espírita, sem que a gente passe por uma reflexão de qual que é o cenário, né? Qual que é o chão que esses meninos estão vivendo. O chão que esses meninos estão vivendo é um chão muito mais difícil do que a da minha época, né? É lógico que eu enfrentei outros desafios que também não eram fáceis,
principalmente na época escolar, né? No início da adolescência escolar, é uma fase muito difícil, mas eu acho que esse cenário atual, de todos os que eu venho acompanhando, talvez é um dos mais difíceis, né? Por conta do adoecimento que os jovens vêm vivenciando, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a minha fala vai tentar ocupar 2 lugares aqui. Primeiro lugar, da minha própria reflexão, né? Eu, enquanto pessoa que de alguma forma funciona como uma mediadora dessa educação espírita, muito mais espírita para adultos do que para a juventude, né? Mas eu acho que é justamente pelo modelo que a gente tem essa dificuldade de imprimir mesmo, poucos espaços. Então, já de antemão, eu gostaria de parabenizar, né, vocês pela iniciativa, né, de uma maneira tão intencional, tão consciente, organizar o espaço de hoje. E agradecer pelo convite. Tá? Muito obrigada. Então, eu queria falar, né, em primeiro lugar, sobre essa minha posição, o meu lugar como educadora, mas também o lugar dos adultos aqui, que de alguma forma, vocês também são mediadores da educação espírita para os jovens, e aí a gente também precisa começar a pensar, né, você pai, mãe, avó, primo, tio, como é que você vai promover, né, as aprendizagens espíritas de uma forma que realmente faça sentido para a juventude atual, e também um diálogo, né, com os adolescentes que aqui estão, né, frequentando a casa, encarnados ou desencarnados, que provavelmente a gente tem outros adolescentes hoje aqui. A espiritualidade, gente, ela é muito bem organizada, né? Então, quando a equipe aqui do centro está organizando o planejamento semanal, mensal, semestral, a equipe do plano espiritual também está organizando. Então, não pense vocês que vocês são os únicos jovens que tem aqui. Existem outros jovens que às vezes vieram assistir, estão por aqui, a gente não vê, ou jovens que estão assistindo como se fosse um telão, porque tem isso também, né? Às vezes a gente está, né, num espaço espiritual privilegiado, onde naquele momento a gente tem a possibilidade de acompanhar uma palestra, uma conferência, como se fosse um telão, exatamente como esse, né? Então vocês não são os únicos. Então eu espero que a gente possa hoje, enquanto um coletivo de 3 pontos, que eu estou tentando fazer o nosso raciocínio em 3 pontos, então enquanto coletivo de 3 pontos, que a gente possa ter um espaço aqui bastante produtivo para todos nós, certo? Então disse para vocês, né, que a nossa fala vai passar pelo futuro das casas espíritas, os jovens no exercício da caridade. E aí, quando a gente fala, né, desse cenário que os jovens vivenciam, né, da terra batida, que eles ainda vivenciam, a metáfora da terra batida é só para a gente lembrar que a terra batida ela ainda dá mais possibilidades de moldes. A terra, né, quando chove bastante, mesmo que batida, ela vai se dissolvendo, vai ficando um pouco mais maleável, que são jovens. Nós, adultos, né, idosos, ou assim como vocês preferirem se referir, a gente tem um pouco menos de maleabilidade. Não significa que a gente não muda, né? Todos nós mudamos, é para isso que a gente encarna. A gente precisa, através das nossas experiências, conseguir ressignificar algumas coisas e promover mudanças aí necessárias para a nossa evolução. Mas o que eu quero dizer? Que o adulto seria como se fosse o asfalto. Pensa o asfalto aqui. Quando vem a chuva, pode até destruir, mas leva tempo para destruir. Ela tem que ser muito forte, ela tem que bater muito, com velocidade, força ali para destruir o asfalto. A terra batida não, né? Então, só para a gente entender que a terra batida, por mais que seja batida, ela tem essa plasticidade, os meninos ocupam esse lugar. E nós adultos temos menos plasticidade, ou seja, nós somos menos moldáveis. Se a gente pensar no desenvolvimento humano, desde pequenininho, a nossa personalidade está se desenvolvendo, né? Inclusive, a gente vai falar de personalidade usando um termo que a Joana de Ângeles utiliza nos livros dela,
que é a formação da identidade. A identidade está dentro da personalidade. A gente nem vai tentar fazer essa distinção, porque eu acho que ela não vai nem contribuir muito aqui. Mas é só para a gente entender que um dos desafios que esses meninos vivenciam, e a gente sabe disso, é que ao mesmo tempo que vocês precisam se sentir pertencentes ao grupo, está lá na escola, na sala de aula, tem o seu grupo. Você tem que sentir que você pertence àquele grupo, né? Mas ao mesmo tempo não pode ser tanto, porque você não pode ser modinha, você tem que pensar diferente. Você tem que ser um cara crítico, esperto, inteligente. Então é um cenário diferente daquilo que a gente vivia antes. Antes você precisava se sentir pertencente, ponto. Você nunca poderia ficar fora da roda. Você tinha que dar um jeito de se encaixar naquela roda. Então é uma pressão intensa, uma pressão interna, externa. E essa pressão, ela faz parte da construção da identidade desses jovens. Então a identidade de vocês seria mais ou menos como vocês se veem e como os outros veem vocês, ou como vocês acham que a sociedade vê vocês. Aí você pode se perguntar aí, nossa, como é que será que eu me vejo, né? Vamos tentar traduzir para a linguagem espírita. Eu me vejo um pouco mais exigente. Não, eu me vejo um pouco menos exigente comigo mesmo. Eu sou tranquilo. Não, eu sou exigente com as pessoas. Não, eu sou um pouco menos exigente. Eu sou uma pessoa mais tolerante, menos tolerante. Nossa, eu sou uma pessoa caridosa. Nossa, eu acho que eu preciso melhorar a questão da caridade. Eu não sou tão caridoso assim. Afinal de contas, eu nem divido o meu objeto preferido lá no meu quarto com o meu irmão, né? Vocês têm irmãos? Tem? Vocês são irmãos, né? Vocês se parecem. E vocês dois, aproveitando que vocês estão aqui, que aí a espiritualidade não vai deixar mentir, tá? Vocês dividem os brinquedos, os objetos, os jogos, as roupas, etc. Divide tudo aí? Lá, o mais novo falou a verdade. Por que o mais novo fala a verdade? Porque às vezes o mais velho vai lá e fala, não, vou te emprestar, porque você vai estragar, porque você não cuida, porque isso, porque aquilo, né? Não é? Não é não? Olha lá, tá vendo? Sim, tô sentindo que aqui pelas expressões faciais. Então, o que a gente percebe, né? Que essa percepção que a gente tem da gente, ela é importante para que a gente se relacione nos diversos grupos que a gente vive. Vocês saem lá na casa de vocês, aí vocês vêm para cá para o centro espírita, aí vocês vão para a escola, vai para a aula de natação, vai para a aula de inglês. A gente frequenta vários grupos e nesses grupos a gente precisa minimamente desenvolver a capacidade de entender o que vai me levar para um caminho de desenvolvimento, de um bom desenvolvimento ou não, o que vai me levar para uma condição evolutiva ou não, né? E não é fácil, porque você tem a escola esperando uma coisa de você, os pais esperando outra, o centro espírita esperando outra coisa, e está todo mundo esperando muita coisa, todo mundo cobrando, né? Já era assim, acho que agora só piorou um pouquinho, né? Que agora vocês podem até estar muito conectados, mas vocês também são muito vigiados, tá? Então, tem essa coisa assim que a gente olha para os meninos e fala assim, vocês não largam o celular, vocês não param com isso, o dia inteiro, vai para a mesa, leva o celular para almoçar, vai isso, vai aquilo. Mas por outro lado também vocês estão muito vigiados, né? Então, é uma série de questões que eu estou querendo dizer que a Joana de Ângeles, e aí só um parênteses aqui para os alunos também, a Joana de Ângeles, por tudo que eu entendi, ela é, né, a autora que mais discute, que mais publicou, né, junto com o Divaldo, textos, né, estruturados, voltados para a questão da juventude, da adolescência, do desenvolvimento humano, principalmente no que se refere aos aspectos psicológicos. A Joana de Ângeles, ela é a autora dos aspectos psicológicos. Então, tudo que a gente quiser procurar, né, sobre psiquismo, saúde mental, tudo isso a gente pode ir nas obras dela, que a gente vai conseguir encontrar bastante coisa, tá? É lógico que depois que esse é um dos desafios dos meninos, lógico que depois que a gente
passou a vivenciar esse cenário de adoecimento de saúde mental, e aí entre os meninos, né, também nesse sentido, outros autores vieram publicando também, né, com seus médiums, com o apoio desses médiums, né, desses intermediários. O que é um médium? É um intermediário. É um facilitador. Então vamos imaginar que tem aqui um mentor e um médium. O mentor, ele precisa de ajuda para entrar em contato com o plano material, porque assim, estamos nós aqui, eu não sei vocês, né, mas eu ainda não tenho talentos para ver coisas, ouvir coisas, ainda não cheguei nesse momento. Mas com certeza, tem alguns médios que têm, e aí tem os que não têm. Tem as pessoas comuns que não têm, as pessoas que vão desenvolver. E aí a gente precisa, então, desses intermediários que vão auxiliar na escrita desse livro. Que é um pouco disso que eu estou tentando falar aqui. Essa autora, Joana de Ângeles, inclusive a leitura dela não é uma leitura fácil, mas ela discute muito bem, né, a mais respeitada no campo dos assuntos psicológicos. Ela tem até um livro que, se eu não me engano, é o único que eu tenho em casa. Chama Elucidações Psicológicas. Elucidações Psicológicas. E ele é interessante porque vai trazendo vários conceitos que organizam, né, o pensamento dela sobre os aspectos psicológicos do plano espiritual. Que a gente vai falar um pouco disso hoje, certo? Falando da questão da identidade, tem uma coisa assim muito maluca para falar, né? Que é maluco de entender. Posso só concluir aí de fato? Muito maluco para entender, mas assim, vamos tentar usar uma metáfora para a gente ver se a gente consegue ser claro. Vocês vão imaginar o seguinte: vocês estão aqui agora com a identidade de vocês, certo? Identidade de novo é como você se vê. Eu sou. Como é que a sociedade me pensa, né? O que a sociedade acha que eu sou? Beleza, identidade. Nessa identidade tem a crença espiritual de vocês, né? Tem várias questões aí sobre autoestima, né? Várias questões que a gente não vai desenvolver. E aí, tem essa identidade que está se formando. Essa aqui é a identidade atual. Mas não tem só isso. Tem, por exemplo, as identidades anteriores. Vocês são pouco do que vocês já foram. Então, na medida que vocês são pouco do que vocês já foram, é como se essa identidade aqui estivesse tentando se organizar, enquanto a outra está aqui, a do passado está aqui. Então, em algum momento, vai ficando mais fácil a construção dessa identidade. Não é que identidade é uma coisa fácil, mas vai ficando um pouco mais fácil. Porque vocês estão, os adolescentes, eles estão exatamente nesse momento dessa dificuldade da Gestalt, um negócio que não fecha. Muito conflito, muita tensão. Muita pressão interna, muita pressão externa, hormônio, né? Desenvolvimento, neurônio em alto desenvolvimento, né? As emoções, mais dificuldade de controlar as emoções. Tem uma série de coisas que tornam para os jovens mais difícil executar certas coisas do que para nós, que temos um pouco mais de experiência, ou não, né? Às vezes a gente tem alguns jovens aqui com um pouco mais de habilidade, mas em geral a gente diz isso por conta, inclusive, do desenvolvimento cerebral. Os meninos ainda têm o cérebro em desenvolvimento, né? A gente fala que o cérebro ele entra num estado de desenvolvimento pleno mesmo, dos 18 até os 21, mais ou menos. Por isso que eles são uma máquina de produção. Aprende muito rápido, lê, entende, faz aula disso, aula daquilo, porque as conexões neuronais elas estão ali ricas, intensas. Quanto mais estímulo, mais conexão. E nós, né, os, vamos dizer assim, adultos jovens, para não dizer outra coisa, nós adultos jovens, a gente já está aqui, ó. A gente começa a cair. Depois dos 30... vai acontecer. Quem não aconteceu, pode aguardar que vai acontecer. Tá? Se não acontecer, vocês podem me chamar aí que alguma coisa tem de errado. Né? Eu vou querer estudar um pouquinho disso. Pode falar. Era só que você citou elucidações psicológicas. Falou que ele é um livro mais elaborado e tal. Tem algum outro livro da Joana que possa ser um pouco mais didático, por exemplo, para eles iniciarem, introduzirem na leitura da Joana?
eu acho que se eles pudessem escolher, eu vou mostrar ali no finalzinho, tem um livro específico para falar sobre a vida e a juventude, talvez fosse por ali, mas é um livro que teria que ser mediado por vocês mesmo, tá? Porque vai depender de uma série de conceitos, a linguagem mais difícil mesmo. Às vezes não é nem mesmo pela teoria espírita, é pela linguagem que é um pouco mais difícil, né? Então, se entenda a mediação de vocês, vai ficando mais fácil, tá? Então, os meninos estão vivendo aqui um momento difícil na Terra. A epidemia da saúde mental que nós adultos vivemos, os meninos estão vivendo antes, que é o que a gente fala, precocemente. Então, assim, os meninos já têm, nessa idade, ansiedade, e às vezes não é uma ansiedadezinha qualquer, porque vai fazer uma provinha, alguma coisa assim. É uma ansiedade realmente patológica, né, que traz aí um prejuízo. Às vezes fica tão ansioso que não tem unha mais, fica tão ansioso que não dorme direito, fica tão ansioso que come demais ou come de menos, fica tão deprimido que come demais ou come de menos, né? Então, assim, esses sintomas de ansiedade, depressão, inclusive a dependência tecnológica, o telefone meu está desligado aqui, ó, mas tem gente, principalmente os jovens, que acabou a bateria, dá aquela síndrome de abstinência. Acabou a bateria do telefone, e se eu precisar do telefone? Às vezes não tem nada para fazer, o que o jovem fica fazendo? Passando no Instagram, de um lado, não tem nada. E às vezes não está nem lendo, né? Está só passando. Você sabe aquela coisa do tempo passar? Tu está vendo a imagem. Tu. Né? E então a gente vem vivenciando também uma dependência tecnológica, do telefone, da televisão, né? Dos videogames. Então esse é um fenômeno que os meninos estão vivenciando. Então, como que a gente vai falar de educação espiritual sem considerar que essa é a experiência deles? Não dá para a gente falar de educação espiritual para jovens como se fosse na minha época, por exemplo. Não dá, as coisas vão mudando, né? Uma coisa que os jovens hoje conseguem fazer muito melhor do que nós fazíamos há tempos atrás, né? É desenvolver autonomia moral. O que seria autonomia moral? Como eles têm um pensamento mais crítico, eles são mais capazes de questionar as coisas, perceba que eles estão sempre tentando dobrar os adultos. Ah, mas você falou isso outro dia, mas não é bem assim, né? E se acontecer tal coisa? E se for assado? Eles estão sempre colocando um em si, sempre trazendo tanto de perguntas para os adultos. Quando eles trazem essas perguntas, isso é um sinal, né, do quanto que eles têm uma capacidade, uma leitura crítica mais apurada, porque os jovens hoje eles não tomam como valor de verdade tudo que é dito para eles. Então não é porque eles viram alguém diz que eles vão achar que é verdade, não. Eles são um pouco mais questionadores, né? E aí, isso faz com que eles desenvolvam uma consciência moral, uma autonomia moral. Por quê? Porque se eles começarem a desenvolver o conhecimento espírita a partir da reflexão, né, e não do dogma, porque vamos pensar lá nos primórdios, né, vamos dizer assim, do cristianismo, né? Os primórdios do cristianismo, onde surgiram todas as outras matrizes, né? A gente tinha um dogma. É assim e pronto. Faz isso, ou então não pode existir algo diferente disso. É um dogma. Hoje não é bem assim. Hoje por exemplo, se você fizer uma pergunta para os jovens, eles são até capazes de falar, depende. Né? Depende. É igual conversar com o psicólogo, né, Jéssica? A Jéssica está quase terminando o curso dela, aí os alunos vão para as aulas, eles fazem algumas perguntas e o professor sempre responde, depende. Aí você tem que explicar alguns dependes. E os jovens são assim, porque eles conseguem relativizar as coisas, eles conseguem pensar com mais maleabilidade, eles são mais flexíveis, né? Eles não são dogmáticos. Então eles desenvolvem essa autonomia moral, eles são mais livres para construir essa moralidade. Livres, mas eles dependem dos adultos, viu? Eles dependem de nós para construir isso no dia a dia, no miudinho, nas coisas mais, nas pequenezas, né?
no ônibus que você pega e tem um idoso em pé, você precisa entender que aquele idoso ele tem maior fragilidade que você, né? Quando você foi no mercado e vê que tem uma pessoa que precisa de ajuda para carregar sacolas. Então, existem uma série de coisas pequenas mesmo que nós adultos vamos ter que auxiliar vocês a caminhar, né? Porque o exemplo, ele ensina muito mais do que a teoria, né? Aquela expressão que as pessoas dizem por aí, né? Que o exemplo arrasta, né? Se você mostra como fazer e você faz, isso vai virando cultura, né? Qual que é a cultura do jovem aqui na mocidade? Aí um jovem que traz o outro, o pai que está ali, que traz o seu que não estava vindo, e vai arrastando. De repente a gente tem um grupo grande de jovens aqui, promovendo ações na comunidade muito fortes e com relações sociais entre eles também muito fortes. E essas relações sociais entre eles vão protegê-los, né? Porque eles têm um espaço seguro aqui no centro para desenvolver essas relações sociais. Eles têm um espaço seguro, por exemplo, para perguntar. Está lá, por exemplo, lá na mesa estudando. E aí tem uma questão que eles não vão perguntar para os pais, às vezes, né? Aí eles tomam coragem e perguntam para o mediador. O mediador, ele já está treinado a escutar e relativizar. Ele não pode ser treinado a dogmatizar o jogo, né? Então esse é um espaço para a gente falar para os jovens, falar daquilo que é mais difícil também, daquilo que às vezes eles não conseguem falar em casa, né? E tem uma outra coisa que é importante, que eu acho que é magnífica, assim, de todas as coisas. Eu acho que eu não tive tempo disso ainda, eu não tive evolução espiritual na época para isso, né? Mas hoje, aos 38, eu tenho consciência plena do quanto que é importante para os jovens, que é o desenvolvimento de um propósito. Na época eu nem sabia o que era propósito, essa linguagem era muito chique para mim, né? Eu não sabia nem o que era propósito. Quanto mais vivenciar um propósito. Mas o propósito é aquilo que você, a partir do momento que você olha para você e começa a entender como é que você funciona, quem você é, as coisas que você gosta de fazer, à medida que você vai olhando para dentro de você e você olha para fora, aí você olha para dentro e você olha para fora. Olhar para fora é ver o que a sociedade está precisando. O que a sociedade, o que seus colegas lá da escola estão precisando? O que o centro espírita está precisando? O que o bairro lá de vocês estão precisando? Então a gente olha para dentro, que é o recurso que a gente tem. Que todo mundo tem recurso, tem ninguém aqui que não tenha recurso. Então a gente olha para o lado de dentro, daquilo que a gente é, que a gente gosta, e olha para o lado de fora, que é aquilo que a sociedade precisa. E aí a gente fala, bom, então eu vou fazer tal coisa da minha vida. O propósito é isso, quando você vincula, né? Quem você pensa que você é, aquilo que você acha que você é, as habilidades que você tem, as necessidades da sociedade para seu desenvolvimento futuro, né? Então, quando vocês começam a pensar isso, nossa, você vai viver a sua vida como se fosse uma coluna vertebral. Pensa aí, vocês que já estudaram aí o sistema esquelético, muito provavelmente, né? Todo mundo já estudou, né? Coluna vertebral. Então, coluna vertebral aqui, estruturando todo esse corpo. Imagina se não tivesse a minha coluna aqui, gente. O que ia acontecer comigo? Não ia sustentar braço, não ia sustentar cabeça, não ia sustentar nada. Então, o propósito seria a coluna. Ela sustenta a caminhada de vocês. Então, uma das reflexões que vocês podem pedir para os meninos fazerem com vocês começarem em casa mesmo, é dedicando um tempo para isso. Dá até fazer dinâmica, né? Como eu me vejo, como eu acho que as pessoas me veem, quais habilidades eu tenho, versus o que eu acho que a sociedade precisa, quais são os desafios da sociedade. E agora, o que eu quero para mim no futuro. Aí quando a gente liga essas duas áreas, a gente tem um propósito. Então na época eu não tinha essa oportunidade de refletir, não tinha nem maturidade para isso. Mas hoje eu entendo que quando você desenvolve um propósito, você começa a ficar tranquilo para desenvolver a sua autonomia moral. Porque aí o seu pai pode falar uma coisa, o seu colega outro, seu amigo outro, não sei quem outro.
mas você já desenvolveu a capacidade do discernimento espiritual. Então você já começa a saber o que é bom para a sua evolução e o que não é. Você não precisa da palavra certa e errada. Ninguém vai dizer mais para você, é certo isso, fulano, errado aquilo. Não vai precisar, porque você vai desenvolver esse discernimento. E o melhor de tudo, propósito. Quando a gente desenvolve um propósito, a gente passa mais tempo conectado com a nossa história de vida. Já parou para pensar? Às vezes eu fico pensando nisso, né? E falo muitas vezes sobre isso. Vocês já pararam para pensar, né? Hoje eu estou com 38. Vamos imaginar que eu desencarno daqui a 1 minuto. Será que se eu olhar para trás, aos 38, o que será que eu construí? Pensa aí, fale para você, a sua idade, eu com tantos anos. Será que se eu desencarnar daqui 1 minuto, o que será que eu construí? O jovem também. Né? O jovem também desencarna, viu, gente? Né? Desencarne natural para todo mundo. Não tem a ver com idade, tem a ver com a necessidade, com o momento de cada um. É lógico que a gente fica naquela expectativa. Eu quero crescer, ficar adolescente, ficar adulto, idoso, quero ter filho, quero casar, quero ter neto. Mas nem sempre é assim. Então, todos os dias é uma possibilidade, né? Nascem-se novos irmãos e falecem-se outros, né? Então, a nossa pergunta deveria ser: se eu falecer daqui a 1 minuto, o que será que eu construí? Será que eu vivi um propósito? Ou será que só mecanicamente vivi? Será que eu vivi um propósito? Ou será que mecanicamente vivi? Mecanicamente vivi é aquilo que eu já falei aqui nesse centro, aqui, né? Eu adoro falar isso, porque enquanto a gente fala disso, a gente está lembrando que existe. E aí a gente tenta fazer diferente. Acorda, toma café quando dá tempo. Vai para o trabalho, vai para a escola, né? Ou vai para a escola e vai para o trabalho, dorme, acorda, toma café e tal, e fica naquela mecânica. Então, será que eu vivi um propósito ou será que eu vivi mecanicamente? Porque o propósito, jovens, a gente pode viver eles nas pequenas frestas da vida. No ônibus, lá na escola, quando você tem um colega tímido, tem dificuldade de fazer atividade em grupo. Em casa, quando a sua mãe está muito exausta e ela fez um tanto de coisa ao longo do dia, você também, às vezes você até acabou de chegar da escola, mas quando você descobre que só de lavar a louça para sua mãe, você fez tanto por ela, né? Então, é aquela fresta do propósito, né? Então, assim, qual que é o meu propósito? E aí a gente vai tendo uma coluna vertebral para a nossa história, né? Quando a gente pensa no centro espírita, para nós todos aqui, no caso, a gente tem os mais velhos, não sou mais velho no caso, eu já falei que sou jovem, mas quem quiser se achar mais velho. Tem os mais velhos que funcionariam como a estrutura da fundação desse centro. Por baixo desse piso aqui tem uma série de ferragens e estruturas de engenharia, né? A gente chama de parte estrutural. Esses são as pessoas mais velhas, aquelas pessoas mais experientes, que quando foi fundada uma cidade, por exemplo, eles devem falar: como será que faz para a gente ter uma cidade? Que tipo de documento precisa para fundar uma cidade? Como que a gente começa a captar os jovens? Como que a gente estrutura o espaço para conversar com os jovens? Tem sempre aquele que tem mais experiência. Esses são os mais velhos. E eles são muito importantes para o movimento espírita. Tá? Isso é importante. E aí, tem os jovens, vocês, que funcionam, né? Eu coloquei aqui como válvula propulsora. Vocês funcionam como um impulso que o centro tem para mudança. Lembra da Valéria lá atrás? Do exemplo que eu dei, da moça que era evangelizadora lá na casa onde eu participava? Então, hoje eu estou junto com ela, olha que massa. Hoje a gente divide espaço de palestra junto, a gente estuda junto, a gente compartilha as coisas, e olha o quanto eu aprendi com ela.
Então a roda já girou muito rápido do que eu imaginava. Outro dia eu era um adolescente, agora eu já sou jovem, tá? Jovem, ainda sou jovem. E aí, os jovens, eles funcionam como um impulso. Eles têm a cabeça fresca, eles têm ideias novas. Aposta quanto que tem várias coisas no centro espírita que a gente fica lá tentando resolver. A gente olha as coisas acontecendo, passa meses, a gente olha. Aí vem um jovem e olha assim, não, mas por que vocês não fizeram assim tão fácil? Tão fácil. Então esses meninos têm uma cabeça muito fresca, eles são a válvula propulsora, eles são impulso. Eles são aquela ventania que vem e rearranja as coisas em outros lugares. Só que a gente precisa pensar que se a ventania vier e não tiver estrutura, não tem prédio. Não tem prédio. Se vier um vento aqui e não tiver estrutura, isso aqui ele vai ruir. A gente não vai conseguir nem ficar aqui debaixo. A gente vai correr de medo, né? Então, os mais velhos, eles vão oferecer essa estrutura para nós, né? E os mais jovens vão trazer novas ideias, botar os mais velhos para pensar. Vamos pensar diferente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês são cheios de talentos, né? Aposto que tem gente aqui que gosta de arte, gosta de dança, gosta de música, gosta de escrever, gosta de desenhar, gosta de se comunicar. Os jovens são cheios de talentos. Então a gente deve usar os talentos que os meninos têm no nosso cotidiano. E a história ela só vai avançar efetivamente quando essas duas gerações, ou três, né, metaforicamente duas aqui, os jovens e os mais velhos, ruim, né? Os muito jovens e jovens. Vocês e eu. Quando a gente se une, e isso começa a caminhar de uma maneira assim, olha, aí agora eu sou a jovem. Olha, não é bem assim, do jeito que vocês estão pensando. Já pensaram nisso? Aí vem o jovem e fala assim, mas isso é fácil de resolver. Não sei como vocês resolveram antes. Então, quando essas duas vozes, elas caminham bem, caminham juntas, aí a gente tem um movimento da história que vai funcionar muito bem. Né? Cada escolha que os jovens fazem ao longo da juventude, elas são semente para o futuro. Vocês têm noção disso? Se lá atrás, na idade de vocês, eu tivesse tido consciência intelectual, espiritual, qualquer outra coisa, de ter a noção do propósito, o quanto que eu poderia ser uma pessoa melhor hoje? Né? Eu não precisava ter chegado após aos 30 anos para isso, eu poderia ter vivenciado isso mais cedo. Então, as escolhas de vocês hoje, elas fazem o que vocês vão ser amanhã. Hoje eu tô com esse papo de chato de velho aqui. Tô. Mas é porque alguém já teve esse mesmo papo comigo. E eu não acreditei. Mas está longe. Está longe demais. Tá nada, já tô com 38 aqui, quase 40 já. Então, cada escolha que a gente faz afetivamente, nas relações no cotidiano, as escolhas intelectuais, as artísticas, tudo isso é uma escolha que impacta no seu futuro e no futuro do coletivo. Olha a responsabilidade. A gente tem um discurso espírita, muitas vezes, que nós, adultos, temos que formar uma sociedade bom para os jovens que estão vindo. Né? Mas a gente precisa mudar o discurso, não é bem assim. Nós temos que ajudar os jovens a construir um futuro, né, para todos nós, inclusive auxiliá-los a construir o futuro de todos. Não pensem vocês que as decisões que os jovens têm não impactam na sociedade. Impactam e muito. Tá? As decisões que eles tomam no seu cotidiano, e o modo como a gente media essas decisões, elas impactam sim no futuro, em todos os sentidos. Então a gente precisa auxiliá-los a ter mais consciência de como essas decisões são tomadas, das consequências que isso tem a curto, médio e longo prazo. Se eu fizer isso, qual é a consequência que tem para mim? Tá. E qual é a consequência que tem para a sociedade? Lembra-se que a sociedade são seus pais, hein? Quando a gente fala sociedade, parece aquela coisa distante. Sociedade governante, Estado de Minas. Não. Sociedade é a sua família.
Então, tudo que você quiser para a sociedade, você tem que querer para a sua família. A gente sempre quer o melhor para a nossa família. A gente quer uma família que possa vivenciar mais amor, mais afeto, mais caridade, mais compaixão. A gente quer um tanto de coisa boa. Então, se eu quero, eu tenho que produzir isso na hora que eu vou na escola. Como é que eu quero que minha família vivencie compaixão se na hora que eu estou lá na escola eu não consigo ser compassivo com meu coleguinha? Eu deixo ele sofrer sozinho. Eu não vou lá, estender a mão e ajuda a fazer junto. Né? Então, os jovens são responsáveis pelo que vivenciam hoje também e pelo futuro que está por vir. Por isso, a gente fala que é uma das fases mais importantes, talvez a mais importante do ponto de vista espiritual, tá? Principalmente por essa questão da identidade que a gente falou mais cedo, até que horas, né? Até agora. Até agora? Mas pode continuar. Posso ficar mais 5 minutos só? Eu vou dar um jeito de simplificar, pode ser? À vontade. Não pode. Pode. Pode ficar até meia-noite aí, ninguém importa não. Não, meia-noite não, porque isso, cadê a compaixão? Então, a gente poderia dizer que o jovem, ele é a esperança do centro espírita, e a esperança da sociedade. E é o esperançar crítico, o esperançar reflexivo. Dessa esperança romântica, que você senta e espera que algo aconteça. Não, você quer que o seu jovem seja uma esperança de fato, então auxilia ele a ser algo que nos esperancie todos os dias, para que esse futuro seja melhor no amanhã do que é hoje, certo? A gente falou que eles não são rígidos, né? Que eles são mais flexíveis, a gente justificou porque disso. Então, eles são co-participantes da história, têm responsabilidade naquilo que fazem, na responsabilidade da sociedade como um todo. Né? Eles são a renovação do movimento espírita. O movimento espírita tem todos os sentidos, como eu já disse. É esse movimento espírita institucional e o movimento espírita não institucional, que é isso que acontece no cotidiano das nossas vidas. Tá? Então, a gente precisa dessa força aí para vivenciar melhor. Para que a gente consiga desenvolver vamos dizer assim, uma educação espiritual para os jovens, a gente precisa estimular que eles sejam críticos mesmo, que eles sejam reflexivos. Então, quando eles começarem a perguntar em casa, vocês, pais, mães, avós, mediadores, ao invés da gente dar muita resposta, a gente vai dar mais perguntas. E a gente vai tentar conduzir eles para eles concluírem, muito mais do que a gente concluir, porque eles vão conseguir. É como se nós, mediadores desse conhecimento espírita, fôssemos bons perguntadores. Né? Se a gente é bom perguntador, então a gente vai produzir boas pessoas que são reflexivas, né? Pessoas reflexivas. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que não basta a reflexão pela reflexão. O adolescente, ele precisa se sentir integrado na prática. Ele precisa se sentir útil. Ele gosta de vir refletir e falar sobre os temas, mas ele adora participar das coisas. Falou que tem que participar, nossa, mas aí o jovem, ele gosta muito mais, né? Eu dei uns exemplos aqui, né? Campanha do quilo, para os centros que tem campanha do quilo, eles adoram, porque eles querem conhecer, eles vão perguntar nome, eles falam do centro espírita de onde eles vêm, eles falam o que o centro está precisando para receber essa doação. Muitas vezes os jovens vão fazer as visitas institucionais, em asilos, por exemplo. Poxa, eles têm aquela curiosidade com os idosos, aquele carinho, eles querem fazer algo. Então, se a gente quer auxiliar os nossos jovens, aí eu estou falando para todos nós aí, a desenvolver, né, uma postura espírita, a gente precisa ensinar na prática, tá? Leva para fazer ação de caridade, né? Leva lá para a campanha do quilo, leva para fazer a visita institucional, né? Para fazer as ações, para as rodas de conversa, para os eventos espíritas, certo? Falei que os jovens, eles têm muitas habilidades e a gente precisa cada vez mais utilizar as habilidades deles, certo? E aí, só para concluir aqui,
vai dar pra gente falar tudo, mas pra gente concluir, se os meninos quiserem sempre pensar, não importa a situação que vocês estejam vivenciando, qual o cenário, não importa o que, vocês sempre vão perguntar se o comportamento que vocês querem emitir, se ele vai construir ou destruir. O que eu quero fazer agora vai construir ou destruir. O que eu quero fazer agora vai ajudar ou machucar as pessoas. O que eu quero fazer agora vai unir as pessoas ou vai dividir as pessoas. Tá? Então, imagina que você está lá na sua escola e você percebe que seu celular não para de chegar um tanto de mensagem, um tanto de notificação. Está voltando da escola e as notificações estão ali no seu celular, sem parar. Né? E aí, você olhou no grupo da turma, lá da sua sala, e percebeu que tem um vídeo que está sendo compartilhado lá, muitas vezes, no grupo. E é um vídeo fazendo um deboche, né? Um desrespeito com um colega que estava apresentando trabalho naquele dia. E aí ele começou a tropeçar nas coisas lá na sala e chegou vários memes, né? Virou GIF, já virou um vídeo com musiquinha, virou um meme. E aí você começa a olhar aqui, muitas vezes a gente ri. Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, nossa, ele é meu colega, né? Quantas dificuldades ele tem em relação a socializar, ele já é tímido, ele é novo aqui na sala e tal. Você começa a pensar, e você precisa pensar, você vai ter um comportamento. O comportamento que você vai ter pode ser compartilhar o vídeo de novo com outras pessoas, comentar embaixo, pode ser vários comportamentos, mas aí você sempre vai ter que pensar que aquilo parece pequeno, que é um vídeo, pode ser uma ação de caridade, né, coerente com o jovem espírito ou não. Pode ser uma ação que vai prejudicar. Você não imagina qual que pode ser a consequência para esse menino. Esse menino pode ficar traumatizado depois do que ele viveu, muitos meses. Às vezes ele pode até sair da escola, de tão envergonhado que ele ficou. Então a gente precisa pensar nas pequenas ações, o que a gente faz todos os dias, né, para a gente não se arrepender daquilo que a gente fez. Para a gente começar a corrigir um pouco mais os nossos comportamentos. Tá? Certo? Quanto antes, melhor. Pessoal, então é isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, né, para os jovens aqui. E depois a gente pode conversar um pouco mais com eles, né, continuar essa conversa. E se quiser conversar um pouco mais, dependendo do dia, eu posso vir aqui participar com vocês também, para a gente falar disso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.